É isso aí, pessoal. De volta ao nosso e-book comentado. Esse é o nosso e-book, O Poder da Mente Transformada pela Palavra de Deus. Eu quero dando continuidade ao que a gente vem conversando sobre a transformação que Deus opera através da sua palavra na nossa mentalidade, no ser humano, né? Você é um ser pensante e eu também sou um ser pensante, assim como Deus é. Por isso, eu estava comentando, e daqui eu sigo adiante, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, é bem interessante isso. A gente vai chegar a ler esse texto daqui a pouquinho. Mas lembra que eu tinha comentado sobre 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. Está escrito que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Olha só, gente, é muito preciso isso. Espírito, alma e corpo. Legal? E eles sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ó, só para te fazer lembrar, você é um ser espiritual. Então você é um ser espiritual pensante. Legal? Porque você possui uma alma. É a nossa psique, no original daquele verso é psique. Está falando justamente sobre isso. Sobre isso que carrega, né? Essa alma carrega toda essa faculdade aí, ó, dos pensamentos, emoções, desejo, intelecto, a memorização, tudo isso, o aprendizado, a lógica, o raciocínio, isso está no âmbito da nossa alma, da nossa psique. E por último, você e eu habitamos nesse corpo. Então é isso aí, você é um ser espiritual que se expressa através da tua alma. A tua alma é responsável por expressar o teu espírito através do corpo. E nós terminamos o vídeo anterior falando um pouquinho sobre isso. Então veja, a palavra também fala lá, ó, em Gênesis, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lembra que eu tinha comentado que imagem e semelhança no original quer dizer que Deus fez de mim e de você uma cópia, cara, uma duplicata em espécie. Isso é maravilhoso, é o único ser criado por Deus, segundo a palavra, que nós estamos na classe dele. Daí ele deu ao homem essa responsabilidade de cuidar dessa terra. É incrível isso, né, gente? Então veja, isso quer dizer que o espírito humano, olha lá em cima, eu coloquei uma seta lá para você acompanhar comigo. Isso quer dizer que o espírito humano foi criado da natureza de Deus e passou a existir com a sua presença dentro. Lembra que eu comentei sobre Gênesis 2, verso 7, que Deus soprou o seu espírito no homem. Olha lá o boneco no chão. Ele foi lá e soprou ele mesmo no ser humano e o homem passou a existir. Passou a ser um ser vivente. É como está escrito. Então, é exatamente isso. Ele soprou ele mesmo, ele criou o espírito humano dele. Nós fomos criados dele. É demais, gente. Só de comentar isso contigo, meu coração aqui fica, meu Deus, todo cheio de gratidão por sermos quem nós somos, um ser consciente de quem é. Você é consciente de quem é, isso é super importante. Então, quando Deus gerou o espírito humano, automaticamente, gente, gerou um ser pensante, ou um espírito pensante. Olha aí, é isso. Eu e você somos isso. Não tem como separar. Né? Há uma passagem muito interessante que Jesus ele conta a respeito de duas pessoas, o rico e o Lázaro. Você conhece essa passagem? Para aqueles que não conhecem, peguem a Bíblia e leiam em Lucas capítulo 16. É super interessante. Então os homens, os dois morrem sobre a face da terra e a gente vê eles conversando, né, depois que passarem daqui. Então, ou seja, no outro lado você vê eles conscientes de quem eles são, com todas as faculdades da alma, porque reconhecem a Abraão, né, o rico reconhece a Lázaro e conversa com Abraão e pede para alguém vá, que possa ir até a sua casa, para que os seus irmãos não venham para o lugar de tormento, de sofrimento, porque ele estava no inferno, e Lázaro estava no seio de Abraão, que é um lugar de descanso, né, como se fosse o paraíso, né? Então, essas faculdades de reconhecimento, cara, de você saber quem é, de estar sendo atormentado, de estar sentindo, né, angústia,
né, de estar ali naquele fogo, porque ele fala sobre isso. Pede a Lázaro que molhe a mão na água para refrescar a minha língua. Olha a consciência, gente. Legal? Então o corpo ficou aqui sobre a face da terra, mas nós somos vivos eternamente. Ou seja, então uma pessoa, e isso é uma coisa importante de eu colocar isso aqui para você, você pode ser um ser espiritual vivo ou morto. Em que sentido, pastor Hélio? No sentido que você não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. No momento em que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, a minha vida foi transformada. A minha foi transformada de tal maneira que eu recebi a vida. Agora eu sou um ser espiritual vivo. Mas eu posso passar sobre a face da terra sem receber o sacrifício de Jesus, Senhor e Salvador, que morreu na cruz do Calvário por mim, e eu continuar como um ser espiritual morto. O desejo de Deus é que cada ser humano encontre a Jesus e o reconheça como Senhor e Salvador e entregue a sua vida para Ele, para que eu possa me tornar um ser espiritual vivo. Tá claro isso aí, gente? É importante, mas dá uma lidinha lá em Lucas 16. Então veja, a ligação entre o espírito e a mente, a alma, a psique, é o elo entre o espírito e o corpo. Eu falei isso para vocês. O espírito precisa da alma e do corpo para se expressar. Por isso é que os três estão totalmente ligados. E está ligado. Eu estou usando aqui o meu corpo, aquilo que eu estou falando para vocês através da minha alma. Então veja aqui embaixo, ó, se o espírito ele é fraco, a nossa mentalidade acompanhará essa fraqueza e se contaminará com facilidade, já que a mentalidade sempre será o reflexo do que está no interior da pessoa. Legal? Então olha só que interessante. Quando eu coloquei aqui se o espírito está fraco, é um espírito que não tem entendimento, é um espírito que não cresceu na verdade, que não retém a verdade, que não põe a verdade para dentro, porque nós vamos sendo formados, o meu ser espiritual vai sendo formado pela verdade, tá certo? Eu não falei para você que você é um ser espiritual pensante? Então, se a tua mentalidade está fortalecida na verdade da palavra, uau, aí você é uma pessoa bem firme, ok? Você não é fraca, o seu ser espiritual não é fraco. A Bíblia no Novo Testamento, em muitas situações, né, o apóstolo Paulo fala sobre isso, fortalecei-vos, seja fortalecido no Senhor. Está lá em Efésios 6,10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É o meu homem interior, é o meu ser espiritual. Eu preciso ser fortalecido, eu não posso ficar nesse ambiente de fraqueza, de desconhecimento da verdade, de não ser edificado e fortalecido pela palavra. Eu não posso ficar assim, porque facilmente eu serei contaminado, facilmente eu serei levado para qualquer ângulo ou lugar, ou olhando para lá, olhando para cá, pensando diferente. Você e eu precisamos nos fortalecer, tá certo? E esse objetivo de Deus, essa transformação, é sempre para melhor, gente, óbvio. Então nós temos que dar esse crédito e entender que quando Deus opera na nossa vida e trabalha na nossa vida através da palavra e nós recebemos ela, nós temos fome, nós temos sede, a gente abraça a verdade, põe para dentro, Senhor, vai falando comigo, mexe comigo, você vai aprendendo dele, é sempre com esse final, cara. Isso, Deus já tem isso determinado para que eu e você sejamos abençoados. Eu já entendi que por toda palavra que Deus tem para mim, da boca dele para a minha vida, tem bênção envolvida nisso. Tem algo muito melhor do que eu posso imaginar. Jesus, ele disse algo, eu quero ir terminando esse vídeo para te falar algo bem interessante. Ele disse algo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que ele é só a vida, porque ele é. Ele é o caminho, ele é uma direção a ser seguida, e não é uma direção física. É uma direção, gente, através da verdade. Toda vez que Deus fala contigo através da palavra e você ouve a voz de Deus, ele fala contigo, ele está falando contigo, essa é uma palavra não informativa. Ela não está te informando a respeito do que Deus está dizendo. Ela está te dizendo o que eu e você devemos fazer. Então ela é uma direção a ser seguida.
Portanto, ela é o caminho, ela é a verdade e a vida. Então, fora da verdade, da palavra de Deus, o que tem lá fora não é verdadeiro. E muitas vezes, nós somos contaminados com a maneira de pensar que não é verdadeira. Eu estou fora. Então, nós vamos separando. A própria palavra, ela separa. Uma vez que você vai se enchendo da verdade de Deus, uma vez que você vai se enchendo dessa verdade, você vai aprendendo a separar aquilo que não é verdadeiro. Você vai separando, Isso aqui é falso, isso aqui é engano, isso aqui não é verdadeiro. Então, é um caminho a ser seguido. Esse caminho, no qual nós vamos viver através das atitudes, dos comportamentos, das escolhas que nós fazemos, aí esse caminho, ele é construído por causa dessa verdade que me direciona. Ela me diz o que é certo, ela me diz o que é errado, ela me diz, Elinho, é por aqui, então é por aqui que eu ando, então nós seremos construídos. Não tem outro caminho para uma jornada cristã vitoriosa sobre a face da terra, a não ser esse, se submeter à verdade, debaixo da mentalidade da verdade, ficar com o que Deus tem a dizer e tomar atitudes e comportamentos, decisões e escolhas com base na verdade. Então seremos construídos e abençoados. Legal, pessoal? É isso aí. Compartilhe isso com seus amigos, né? Embaixo aí tem um link aí, né? Na nossa descrição tem um link para você baixar o nosso e-book e a gente vai conversando, porque eu ainda tenho alguns, vamos dizer assim, alguns capítulos aí para a gente bater um papo. Um grande abraço para vocês.